vai orar para a gente começar, porque eu escolhi, vai ser a Brenda, se ela estiver por aí. Dê um sinal de vida e ore para a gente poder começar o nosso estudo. Por favor, Brenda. Let's go. Senhor Jesus, Senhor meu Deus Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que esteja conosco nesse momento, nos dando direção, nos dando sabedoria, discernimento e entendimento da tua palavra, Pai. Te agradecemos porque temos sido edificados, Senhor, nessas segundas-feiras. Pedimos que permaneça conosco, Senhor, ainda nessa e nas outras que estão por vir, meu Pai. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê o Rafa? Rafa, explica aí pra gente como é que funciona o nosso estudo. Isso porque, Tranquilo. né? Manda ver. Beleza, então. Para quem está chegando aí, primeira vez, segunda vez, ainda não entendeu como é que funciona, a gente sempre lê durante a semana 2 capítulos, né, do livro que estamos estudando, que no caso é o João, e os 2 capítulos eles são hoje o 15 e o 16, certo, Gabriel? Isso, exatamente. E aí a gente vai, caso queira comentar sobre algum versículo, a gente vai no chat aqui, levanta a mãozinha, se não tiver mãozinha, a gente disponibiliza para você copiar e colar aí, e você comenta sobre o versículo. E a gente separa, né, entre primeiro 15, né, aí a gente vai, quando não tiver ninguém mais para comentar, a gente pula pro 16, e assim a gente vai sendo abençoado. Amém. É isso. Principalmente para o nosso amigo que está participando a primeira vez com a gente, se sinta bem à vontade, cara, para falar, para abrir câmera, para não abrir também, para não falar nada, mas a nossa oração, o nosso desejo é que você seja edificado assim como a gente busca sempre edificar a vida um do outro aqui, todas as segundas-feiras à noite. Bom, Rafael, nosso pregador, fiquei felizão demais com a pregação do Rafa no sábado. É muito maneiro, cara, muito maneiro acontecer isso, ver, sabe, todo mundo poder participar, se desenvolver, é muito bom. E vamos pro 15, né, porque geralmente eu fico enrolando pra caramba antes de começar tudo, então vocês podem colocar aí no chat, caso queiram participar, a mãozinha. E, como é de lei, né, o condutor começa. E eu começo pelo começo, então eu vou ler aqui João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3. Não, só o 2 e o 3. Não, 1, 2 e 3. Vai. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele completa no 4: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Vou ler só até aqui. Cara, esse versículo me pegou muito, né? Como fala na gíria hoje em dia. Me chama muito esse versículo, principalmente o versículo 3, quando ele fala limpos pela palavra. Sinceramente, isso me fez... Eu também achei, mano. Eu achei pauleira. Mas vamos lá, vamos comentar. Quando ele diz limpos pela palavra, no versículo 3, eu fiquei, caraca, mano. E o próprio Espírito Santo, eu acredito, me fez refletir sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês um pouco. Porque eu tenho vivido muito fora de casa, né? Estava fazendo estágio de forma presencial, tenho Lava Jato também, vocês sabem. E isso tem feito eu passar bastante tempo na rua. E, cara, eu tenho percebido na rua, nas pessoas, né, um pouco de uma maldade, vamos dizer assim, principalmente lá no Lava Jato, cara. Eu trabalho perto da rua, trabalho na rua, né, então eu vejo pessoas no trânsito sempre estressadas, pessoas na rua mesmo estressadas.
E essas e dessa forma, como essas pessoas. Mas o que Jesus, o que o Espírito Santo me fez pensar, lendo essa coisa de ser limpos pela palavra, é que se eu não chego na minha casa, ou se eu chego na minha casa e não tenho, sabe, o desejo, a vontade, ou realmente a disposição de me colocar diante da palavra, deixar a palavra me limpar, essas coisas vão se acumulando em mim e eu vou me tornando sujo, sabe, cara? Eu vou me tornando, e essa sujeira vai se tornando cada vez mais incrustada, por assim dizer. E eu falei, caraca, meu Deus do céu, e comecei a refletir mais profundamente sobre isso. Deus me fez lembrar sobre o templo. Eu vou encerrar já, porque senão eu vou falar muito. Mas não sei se vocês estão lembrados do templo, entre a congregação e tal, e o altar do sacrifício, existia umas bacias, uns elementos, né, do templo ali, que estavam ali por algum motivo. E eu pego justamente essas bacias cheias de água, porque o que eu pensei, cara? Olha esse pensamento. O sacrifício, né, que o sacerdote fazia pelo pecado do povo, das pessoas que iam ali apresentar o seu sacrifício, ele era uma coisa nojenta, sabe? Vocês já pararam para pensar nisso? Tipo, matar os animais lá, rolava sangue, sabe? Rolava uma coisa fedorenta, assim. Eu imagino, a própria palavra diz que aquilo sujava o sacerdote, e por isso, no templo, tinham uns recipientes grandes, enfim, que serviam para os sacerdotes se limparem. E Jesus depois vem para a gente e apresenta, né, em diversos momentos para a gente que, como nesse, né, de João 15:3, que a palavra dele nos limpa. E eu fiquei pensando, então, poxa, por que os sacerdotes deviam se limpar? Porque para eles estarem na presença de Deus, eles não poderiam se apresentar a Deus de forma imunda, sabe? Com aquela sujeira dos sacrifícios. E aí eles precisavam se limpar para se apresentar na presença de Deus. E, obviamente, a gente não vive mais no tempo que isso acontecia, né? Nós não temos mais sacerdotes, não temos mais os sacrifícios, mas eu acredito que nós ainda assim precisamos nos limpar para estar na presença de Deus. Aí você pode falar, Gabriel, beleza, mas Jesus fez isso por nós, não é isso? O sacrifício do cordeiro imaculado, aquela coisa toda que a gente conhece. Sim, beleza. Mas eu penso que existe uma porção que é a responsabilidade de cada um de nós. E aí eu trago para a minha vida, né, o dever de permitir com que a palavra me limpe dos meus pecados, das coisas que vão se acumulando na minha mente, sabe? Durante o período que eu estou na rua. E aí, para finalizar, eu lembrei de Deuteronômio. Essa passagem eu tive que pesquisar, que eu não lembrava onde estava. Mas como é que eu vou mostrar para vocês isso? Eu vou botar aqui no chat, Deuteronômio, capítulo 6, versículo... Esse aqui que eu vou... Gente, vocês estão aí, eu tô falando demais. Diz assim, para eu encerrar e passar para dentro. Ouve, Israel, ó Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa palavra, eu lembrei dela justamente porque os judeus usam aquele negocinho aqui no frontal da testa. Eu já tinha visto sobre isso antes. E eu achei impressionante como eles levam as coisas ao pé da letra até hoje. Mas, enfim, não vou julgar os irmãos aqui. O fato é que eles procuram fazer isso, sabe? Deitar, levantar, inculcar essas coisas que a palavra nos diz dentro da nossa cabeça. E mais do que os judeus fazem, né? Enfim,
nós buscamos fazer isso como prática em nossas vidas. Então, eu poderia falar muito mais sobre isso, porque eu pensei em muitas coisas. Talvez nem tenha conseguido passar para vocês tudo que eu pensei. Me perdoe por isso. E estou empolgado. Vamos falar, Brenda, vai. Uai, pode falar, né? Gente, eu não ia falar, não. Mas ninguém levantou a mão, eu botei a minha mãozinha, entendeu? Para falar desse versículo aí do Gabriel, que eu também acho ele muito legal, mas de outra visão que eu tive, porque ele fala, né, que todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta, e todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. E eu trouxe esse versículo à minha mente com a visão de uma cuidadora de plantas, porque eu sou mamãe de plantas, né? Eu tenho várias plantinhas na minha casa e eu cuido delas. Eu tenho de tudo. E eu lembrei do meu pezinho de manjericão que eu tenho, que ele, quando ele tá meio seco, meio caidinho, quando eu vejo que tem algum galho seco, eu corto, eu tiro fora. Porque aquele galho seco vai estar sugando uma coisa que ele não tá rendendo para ele, sabe? Porque ele a água tá subindo até aquele ramo, mas ele não tá produzindo nada. Então, para que ele tá ali, né? Se ele não tá produzindo nada, ele tá sugando água que poderia estar indo para outros ramos e deixando os outros ramos mais fortes. E às vezes eu vejo um galinho que tá super bombando de folhinhas de manjericão, eu vou lá e dou uma limpadinha, porque às vezes aparece algum galinho seco, algum raminho seco nesse galho que já está dando resultado. E aí eu fiquei, né, muito interessante você ver essa visão de Jesus, porque às vezes você não tem essa coisa tipo, não der frutos, ele corta, o que dá fruto ele limpa. E eu vi esse versículo, eu lembrei do que eu faço com minhas plantas, né? Então, é muito isso de Jesus, ele é Deus, né? Deus Pai, ele é o agricultor, então ele vai podando, ele vai fazendo o mesmo que eu faço com o meu pé de manjericão, né? O pai olha e vê, esse aqui não tá rendendo nada, vou cortar, porque ele está recebendo algo e não está produzindo nada com isso que ele está recebendo. Então, quando a gente está na videira, quando a gente está em Jesus, a gente recebe coisas de Deus, mistérios de Deus, né? A palavra de Deus, ela é trazida até o nosso coração para produzir frutos, né? E se isso não produz, a gente está ali para quê, né? Essa palavra é muito forte, é muito impactante. Eu tenho muito medo dela, porque eu fico, meu Deus do céu, eu tenho que dar fruto. E é muito incrível. Acho também muito legal o versículo 5, que ele fala, né? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, assim, sem Jesus, às vezes eu pelo menos, né? Eu tento fazer muita coisa assim. Eu tentava fazer muita coisa na minha força, de fazer coisas assim, eu fazer, né? Mas sem Jesus eu não posso fazer nada. Sem Jesus o que eu faço não vai adiantar muita coisa, né? E tirando, né? Pulando esse assunto da videira, o outro versículo que eu amo nesse capítulo é o 7 e o 8, que ele fala que se nós permanecermos nele e a palavra dele também, a gente pede o que a gente quiser. E aí eu lembrei do estudo passado, que eu estava falando da indignação, que o Elias até falou que também sentia, de que às vezes você pede Jesus no nome dele e você fala, cadê, Senhor? O Senhor disse que dava no seu nome, mas tá aí o segredo de Jesus. No outro capítulo, Jesus revela o segredo, né? Se a gente pedir o que quiser, mas se a gente permanecer nele e a palavra dele permanecer em nós. Então, acho que é muito tipo, você vai pedir de acordo com a palavra de Deus, né? Você não vai pedir só de acordo com seus próprios desejos, você vai pedir com a palavra de Deus, com a sabedoria de Cristo e com a palavra que está em você, né? E aí sim, vai dar certo você pedir no nome de Jesus.
Claro que ele alegra o nosso coração dando aquilo que a gente deseja. É óbvio, ele faz isso. Mas esse segredo aqui é show de bola. E é isso. O que me pega muito nesse set é o lance de permanecer, né? Mas enfim, vou deixar os irmãos aí. Eu já falei tudo que eu tinha para falar essa noite de hoje. Matheus, por favor, nos agracie com a sua... Matheus ou Thaís, né? Não sei. Thaís, nos agracie com a sua... Com a sua palavra. Pode ir, né? Cara, que safado. Então, gente, essa parte da videira, né? Não vou pegar nenhum versículo específico, mas eu acho interessante que a Bíblia, ela é completa, né? Tipo, quer um manual pra sua vida, leia a Bíblia, porque tudo tá aqui, cara. E ela vai nos apresentando várias formas de relacionamento, mostra a gente como noivo e noiva, a ovelha e o pastor. E aqui nos mostra essa parte da videira e trazendo também para um lado meio agricultura. Eu tento entrar nessa vibe de sou jardineira com a Brendinha, só que não deu certo, minhas plantas morreram tudo. Deu muito ruim, galera. Foi horrível. Mas uma coisa que eu entendo, estudando biologia, que quanto mais você tá... Que cara de tosca é essa? Quanto mais você tá anexo no tronco principal, mais você consegue a seiva. Então, meio que isso determina o seu crescimento, determina a sua beleza, determina a sua fertilidade. E assim é com a gente também. Quanto mais conectados a gente está em Jesus, mais a gente irá dar frutos, mais a gente será proativo, mais a gente estará cheio de Deus. E aí eu peguei um versículo, pode colocar aí, Rani, que o Matheus vai... Que eu gostei dessa vibe do Gabe de pegar outros livros e colocar pra gente fazer essa intertextualidade. E é um versículo que tá lá em Ezequiel, cujo o título, pelo menos na minha Bíblia, fala assim: Jerusalém, a videira inútil. E galera, se nós formos essa videira inútil, se nós formos aqueles que não estão servindo para nada, Deus realmente ele passa o sarrafo na gente. Então, que a gente busque cada vez mais aperfeiçoar essa nossa conexão com o Senhor, para, estando cheio dele, cada vez mais a gente venha frutificar. E é isso. Vamos ter um combo. Matheus, Thaís e Matheus. Oi? Não. Eu tô apanhando aqui. Aqui no combo. Mas beleza. Vamos... Cara, tinha uma passagem em Ezequiel também, quando Thaís falou... O 6 é o principal. Laura, sua vez. Cadê? Nossa, tu escreveu... Oi. Tudo bem? Eu não sei se a internet vai prestar. Como foi seu dia? O meu país está sem internet. Mas tá de boa? Tá de boa. Então tá bom. Oi, gente. No capítulo 15, eu gostei muito de alguns versículos, né? Eu falei aqui que diz assim: meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém maior é do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Vós seis, meus amigos, e fedes o que eu vos mando. E já não os chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas me chama amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai veio conhecer. E eu gostei muito do capítulo 15, porque muitas passagens legais, né? A Tata estava falando que Jesus às vezes fala: eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o pão, eu sou não sei o quê. Jesus gostava de trazer essas analogias porque era entendível, né, para as pessoas. Tem coisas que a gente tem que simplificar, e Jesus se importava tanto que colocava na linguagem, né, das pessoas. E eu gostei desses versículos aqui que eu li, porque fala que
a gente, com Jesus, seguindo a Jesus, a gente vai ser amigo de Jesus. E ser amigo de Jesus é muito diferente do que ser servo. Não que o amigo não sirva, não tô falando de não servir para nada, mas de servir mesmo, de fazer coisa para o amigo. Mas porque o amigo tem uma coisa muito incrível que é a intimidade, né? Esses dias tinha um tempão que eu não conversava com uma amiga minha, e ela é muito minha amiga desde sempre na minha vida, e eu falei para ela, em casa. E ela veio, a gente tomou café, ficamos um tempão batendo papo, e foi impressionante, eu tava lembrando delas, porque tinha um tempo já que a gente não conversava, mas a gente é tão amigo que tinha coisas que eu não falava para ninguém, mas aí eu contei para ela, porque ela é minha amiga, e eu tinha essa liberdade com ela, né? Conversar, falar coisas que eu penso sobre coisas aleatórias, ou de dizer algum sentimento que eu estava tendo, algum problema, sei lá, de saúde que eu tenho, que eu não contei para ninguém, mas falo só pra ela. E ela também fez a mesma coisa comigo. Então eu fiquei pensando, imagina ter esse relacionamento com Jesus, porque além da gente falar tudo verdadeiramente, né, porque às vezes a gente é muito falso com Jesus, mas além de falar tudo de verdade para Jesus, escutar tudo que Jesus tem para nos dizer, como um verdadeiro amigo. Esses dias meu pai estava falando sobre Moisés, né? Que Deus conversava com Moisés, como amigos conversam, né? De face a face. E, gente, como isso é impressionante. E outra coisa que eu queria dizer, eu quero mais falar muito, tô cansada. Mas no versículo 16, fala assim, não me deixes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos enviei. E aí continua. Né? Mas essa aqui é muito legal, porque eu estava ouvindo um pastor falando, e ele falou uma coisa muito interessante, que chamou minha atenção. Ele disse assim, o nosso Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus do amanhã. Deus, ele conhece o seu ontem, né? Conhece o seu passado. E mesmo assim, ele decide te amar. E da mesma forma que ele conhece o seu passado, que a gente né? Então a gente fica muito ligado nas coisas que a gente viveu, nas coisas erradas, as decisões erradas que a gente teve. Eu tô pensando, nossa, Deus nunca que vai poder me amar, porque eu sou uma pessoa tão errada desse jeito. E só que, da mesma forma que Deus conhece o nosso passado, ele também é conhecedor do que está por vir. E do conhecedor do que já foi, do que vai ser, ele decidiu sim nos amar. E então, a gente tem que fazer exatamente isso que a Tatá estava falando, chegar cada vez mais perto do ramo principal, Jesus. Enfim, Amém. Eu fico ouvindo aqui, aí eu não sei se a minha internet é ruim ou se a da Laura é ruim. Mas é sempre bom poder ouvir você. A gente ora, eu faço de chamada com a Laura às vezes, aí a gente ora para a internet dela funcionar, porque é sempre bem assim. Mas é bom ouvir ela falar, porque sempre agrega. Letícia, por favor. Gente, eu não ia falar, mas assim, eu até ia falar, não quero falar mais não. Mas aí depois ia acabar, e aí eu ia ficar, meu Deus, eu devia ter falado. Porque todo mundo já falou desse versículo, né? Lógico, que é o 2. Mas é porque a minha visão foi meio diferente do que... E aí eu posso estar errada, posso ter entendido errado, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça. Que na minha versão está escrito no final, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas. E aí a gente já entendeu, né, que quem não dá fruto, que o nosso papel é dar fruto, quem está bem firme dá fruto, e aí quem não está firme vai embora.
Mas aí, o que me veio à cabeça é, pô, quando às vezes a gente está trabalhando, está servindo, está dando fruto pra caramba, o nosso ramo tá lá cheio de folha, cheio de uva, e aí a gente pensa que tá arrasando, aí pensa que, pô, tô no auge da minha vida cristã, tô cheio de fruta no meu galho. Então, cara, quando a árvore dá fruta, você faz o quê? Você colhe os frutos, você poda para que ela dê mais frutos. E aí o que ficou na minha cabeça é que tem alguns momentos que a gente possa... Não são pensamentos muito cristãos, né? Mas nós somos humanos e acontece. A gente pensa que tá arrasando e por causa disso, Deus tá botando a gente assim num patamar que a gente não vai perder nada. E aí quando a gente perde alguma coisa ou passa por alguma dificuldade, a gente fica assim, nossa, mas eu tô trabalhando tanto. Nossa, mas eu tô dando tanto fruto. Nossa, mas eu tô fazendo tanto isso. E aí foi isso que me tocou nesse versículo de tipo assim, cara, você tá fazendo o seu melhor, mas Deus quer te dar o melhor ainda, entendeu? Ele quer te fazer mais frutos. Então ele tem que tirar para crescer alguma coisa nova no lugar. Foi isso. Tocou aqui profundamente. Amém. Muito bom, meninas. Eu sempre digo aqui, quando as meninas participam, e geralmente elas participam, que é bom ouvir as meninas. Querendo Deus, vai ser uma menina a próxima a pregar lá no culto que o pastor falou. Eu torço por isso. Deixa eu ver. Chat. Ô, Glória. Deixa eu ver. Não tem ninguém no chat. Então eu posso falar um testemunhozinho pequeno, porque a gente gosta, né, de edificar a fé dos irmãos. E também relembrar isso edifica também a minha fé. Tá lá no versículo 18. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei primeiro que a vós outros me odiou a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esse versículo ele se tornou um testemunho. Gente, alô? Ah, tá. Porque eu pensei que tinha travado aqui. Mas aqui. Esse versículo se tornou um testemunho na minha vida. De que forma? Um amigo meu bem próximo estava num processo de conversão, e eu sempre, né, tentando orientar ele e tudo. Ele ainda não era cristão, não tinha aceitado Jesus, mas eu falava muito de Jesus para ele, e ele já estava, sabe, de aceitar, pronto ainda, beleza. Só que começou a acontecer umas coisas muito ruins com ele, sabe? Ele sofreu um acidente de carro, capotou de carro, sabe? Começou a beber muito mais do que ele bebia antes. E você pensa, pô, mas o cara tava se convertendo. Pois é, e aí essas coisas começaram a acontecer na vida dele, tipo, uma depressão cabulosa, uma história um pouco maior. E eu passei a achar isso tudo muito estranho, sabe? Porque quanto mais perto ele parecia estar, pior as coisas iam ficando. E aí, um dia eu lendo essa palavra, eu mostrei para ele, porque ele se questionava muito, pô, por que está acontecendo tanta coisa ruim comigo? E pelo Espírito Santo, né, eu pude compartilhar essa palavra com ele. E foi útil, porque eu disse a ele, cara, a única coisa que eu consigo entender disso aqui é que, pô, o diabo te odeia muito, mano. Sabe? Ele não quer que você esteja no caminho certo, sabe? De repente você vai alcançar muitas pessoas, e eu via muito isso na vida dele, vejo muito isso na vida dele, que ele é um cara que tem muito carisma, muito comunicativo. E eu ficava pensando, pô, esse mano crente vai ser muito, sabe, muito usado e tudo. Eu via muita coisa positiva na vida dele, apesar de não ser cristão. E aí eu compartilhei isso com ele, falei, cara, de repente o diabo te odeia tanto que ele nem quer que você se converta e tudo.
Então, tipo assim, se o mundo te odeia tanto, isso é positivo aqui na Bíblia, né? E eu mostrei esse versículo para ele. E esse foi o momento que ele, incrivelmente, aceitou Jesus, depois de eu ter, né, de a gente ter acompanhado durante um tempão, e aí com um versículo, ele acabou aceitando Jesus ali naquela hora. E foi legal. Aí, como eu estava dizendo, né, compartilho para edificar mesmo a nossa vida, né? Porque um versículo aqui meio solto, enfim, tem contexto e tal, mas eu coloquei de uma forma assim tão boba, né, vamos dizer assim, e tocou a vida de uma pessoa. E esse conceito também, né, de que o diabo, ele realmente quer destruir a gente. Então, se o mundo tá achando a gente ruim, e isso é bom. Isso é bom pra caramba. Então, glória a Deus se a gente foi inimigo do mundo. Amém? Podemos ir ao capítulo 16. Eu posso só falar que eu achei muito legal uma vez que o pastor Lucinho estava falando que se você quer ser um doido por Jesus, né? Como é que é? Um Jesus freak, como ele fala? Você tem que. Aí a pessoa pergunta como é que faz pra ser um Jesus freak? Aí ele falou assim: é só fazer o contrário do que todo mundo tá fazendo. É só você fazer o contrário do que o mundo tá fazendo. Aí você vai ser um Jesus freak, porque todo mundo vai estar caminhando pro lado, você vai estar caminhando pro outro. E isso vai deixar as pessoas com muita raiva. E ele fala que ele perde milhares de seguidores todo dia e aparecem mais. Então, assim, quanto mais a gente vai na contramão do mundo, que é o nosso foco, né? E na contramão do mundo, mais a gente vai ficar assim, né? Tipo, as pessoas vão olhar pra nós com raiva, com esse olhar meio de ódio. Assim, tipo, você é chato, você é sem graça. Não, isso que eu ia dizendo. Às vezes acontece, pô, com o pastor Lucinho acontece dele perder seguidores, enfim, eu nem tenho seguidores para perder, então como isso se encaixa na minha vida? Às vezes dessa forma, sabe, as pessoas te achando muito chato, e isso acontece bastante vezes, acho que eu sou chato mesmo. Pode ser isso também, mas também pode ser esse lance, sabe, de... Mas Sim, pode ser esse sabe? lance de você estar indo na contramão daquilo que o mundo apresenta. É, Obrigado, pessoal. sabe porque, tipo, porque assim, o mundo tem raiva da gente porque eles veem que a gente é especial. Eu tenho certeza disso, que as pessoas olham pra nós e falam, essa pessoa é especial. Por quê? Porque a gente tem Cristo na nossa vida. Então a gente é diferente mesmo. E as pessoas no mundo ficam com raiva porque elas não têm o que a gente tem. Porque Jesus fala, né, que tipo, que ele nos escolheu. Então, o mundo olha pra gente tipo, você é o queridinho. Tipo quando Abel olhou pra Caim, ou Caim olhou pra Abel quando Deus aceitou a oferta dele e falou, ele é o queridinho, ele é o amadinho de Deus. E isso foi muito louco aquela série, né? Retratou muito bem isso, de tipo, Caim olhando pra Abel, você é o amadinho de Deus, e eu sou o esquecidão aqui. Ele não me aceitou, só aceitou o bonitinho ali. Então eu acho que é meio tipo isso, porque as pessoas olham assim e veem tipo, lá vem o especialzinho, o queridinho, né? Pois é, mano. E às vezes, assim, a gente nem é tão como deveria ser, né? Para eu poder corrigir. Enfim, não quero mais contar o que eu ia contar. Vamos pro capítulo 16?
Alô. Fale aí, Gabi. Oi. Agora voltou aqui pra mim, vocês. Voltou. Corta na edição isso daí. Amém. Pois é. Eu fui falar da internet da irmã, aí acontece isso comigo. Enfim, eu tava falando aqui, mas acho que vocês não ouviram. Vamos ao capítulo 16. E tudo bem. E vamos começar com o Rafa, tá? Colocou a mãozinha ali. Pô, vou tentar falar, né, cara? Um monte de internet travando, a minha deve estar igualzinha, né? Mas o que eu queria falar, né, é do versículo 33, né, que é, na verdade, um dos mais conhecidos aqui desse capítulo, né? E eu gostei de separar ele em partes, né? Que ele diz assim, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E o que eu separei foi em pontos assim, né? Que a verdadeira paz a gente só encontra em Jesus, né? E é aquilo que a canção do Mateus diz, né? Que a gente cantou ontem, né? A paz de Deus, a paz dele, e a gente tem que encontrar a paz nele, que ele é a verdadeira paz, né? E na outra parte que eu separei, né, diz que no mundo nós passaríamos por aflições, né? Deus não nos livrou das aflições, como a Brendinha disse anteriormente, né? Por as pessoas acharmos que somos melhores, somos especiais, alguma coisa assim. Isso é só a enganação delas, né? Que somos humanos como qualquer outro e nós passaremos por aflições, né? Mas o nosso conforto é saber que nós temos a verdadeira paz, né? E para seguir a moda, né, como estavam fazendo aí, de fazer esse contexto com outros livros, né? Eu não lembro agora o versículo nem o capítulo certinho, mas em 2 Coríntios isso diz que perseverar, né, permanecer firme nas tribulações é uma forma de engrandecer o nome dele, né? Então, as pessoas às vezes podem pensar que nós não passamos por aflições, por às vezes nós mantermos o bom ânimo, né? Mas isso é uma forma de tentarmos engrandecer sempre o nome de Deus, que é a nossa função, né? E no final, né, que nós temos que ter bom ânimo. Ter bom ânimo é uma forma de demonstrarmos que somos dependentes de Cristo, mesmo que estejamos sofrendo por alguma razão qualquer. Então, é uma forma de podermos engrandecer a Ele, mesmo que estejamos passando por alguma situação negativa ou difícil, né? E no final, eu acho que é o melhor, assim, que é o que mais me toca, né? Que é ele venceu o mundo. Então, nada nem ninguém desse mundo pode nos abalar, porque ele já venceu. Isso há 2000 anos atrás. Não, nós temos que nos conformar que momentos negativos em nossas vidas, eles podem acontecer, né? Mas nosso alvo ele deve sempre estar no fato de que Jesus ele já venceu e a vitória já é nossa. Em nome de Jesus. Acho que agora minha internet vai funcionar bem. Deixa eu ver o chat. Obrigado, Rafa, pela sua colaboração. Você é meu pregador favorito dessa semana. Matheus, meu outro pregador favorito. Ou Thaís, eu não sei. Ixi! Recebe aí. Arrependido em nome de Jesus. Recebe aí. Pô, galera, é muito massa isso daí que o Rafa falou. Essa questão do 33, né? Acho que me pegou mais dessa leitura, essa questão da paz mesmo, né? E aí, eu acho que é um convite da palavra, né? Que é uma coisa que eu acho muito bacana, que são as três pessoas da Trindade, né? E é a gente puxar um pouquinho da paz de cada um. Puxar essa paz de Deus de Filipenses, puxar a paz fruto do Espírito lá de Efésios, puxar essa paz de Jesus que ele fala aqui em João, né? Gálatas, tem. Eu tô pensando em João, Gálatas nem sei o que tem Gálatas. Não, tá. Mas é o quê? Né? Fruto do Espírito de Gálatas, verdade, obrigado.
Mas é isso aí, né? Desfrutar da Trindade, no que cada pessoa da Trindade tem para oferecer pra gente. E uma das coisas que uma das pessoas da Trindade tem pra gente, que eu vou cair aqui no versículo 13, é a pessoa do Espírito Santo, na pessoa dela no papel do espírito de guia da verdade, né? De alguém que guia até a verdade. Pegando aqui a parte, que o pessoal fala, a parte A do versículo 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. E é uma coisa que eu tento puxar nas minhas orações, sempre que eu vou ler a palavra, primeiro puxo uma oração, né? Sempre pedindo, Espírito Santo, me guia aqui durante essa leitura, né? Para não ser só uma leitura, sei lá, uma leitura seca e tal, racional. Até porque se for assim, vão ter umas passagens que a gente vai passar e vai ser difícil trazer alguma coisa. Sei lá, se para numa genealogia. Pega aqui o exemplo do Gabi até hoje. Você vai parar numa parte de Levítico, de sacrifício de animal. Você lendo, tipo assim, racionalmente, vai ser muito difícil você extrair alguma coisa dali. Só que se você for guiado pelo Espírito Santo, você vai extraindo verdades ali, verdades espirituais daquilo. Então que a gente possa, nas nossas leituras da palavra, né, pedir que o Espírito esteja nos guiando, né? Pedir também, já partindo para outra pessoa da Trindade, para Jesus ele abrir o nosso entendimento. Acho que Lucas 22 fala isso, que Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Isaías 11, não sei, acho que é 11, que fala dos 7 Espíritos de Deus, né? Que fala do Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conhecimento, Espírito de revelação, revelações do Espírito Santo ao longo da palavra. Então, que quando você for ler a palavra, você peça isso. Espírito Santo, me guia, me revela, me dá sabedoria disso. Por aí vai. É com você. Amém. Acho que cabe um estudo aí. O Matheus falou algumas vezes sobre aproveitar o que cada pessoa da Trindade tem a nos oferecer, né? Me instigou a saber mais sobre isso. Mas, enfim, Brenda, tá contigo. Então, galera, eu aproveitei que tem tempo, né? Porque hoje tá mais tranquilo, parece. E semana passada foi pauleira, né? Saí chorando. Mas só queria comentar da doçura desse versículo 26 e 27, né? Que Jesus fala, naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Esse versículo é lindo, né, cara? Porque antes as pessoas precisavam de um intermediário para chegar a Deus. E agora Jesus está falando que a gente pede no nome dele e Jesus não precisa mais rogar ao Pai por nós. Ele não precisa mais rogar para o nosso pedir por nós, né? Para o nosso pedido chegar a Deus. O próprio Pai ouve a gente. Isso é muito lindo. Porque quando ele fala assim, né, que o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, eu lembro de um pastor que um dia, eu acho que foi pastor Lucinho, se não me engano, que falou assim que... Ah, não, foi o David Leonardo, que falou que às vezes no aniversário dele ele não ganha muito presente, mas o filho dele, quando faz aniversário, ganha presente até dizer já chega. E ele fica feliz porque as pessoas dão presentes para o filho dele. Ele se alegra em ver as pessoas amando o filho dele. Ele se alegra de ver o filho dele recebendo o amor e carinho das pessoas. E imagina Deus, imagina o Pai, né? Vendo que nós amamos Jesus. Se nós amamos Jesus, então o coração de Deus deve ficar, tipo, muito feliz com isso. E por isso a gente não precisa mais que Jesus esteja ali para né, para rogar ao Pai por nós. Ele está ali como nosso advogado caso a gente peque, né? O Espírito Santo está ali para traduzir a nossa oração, porque a gente não sabe pedir direito. Mas a gente mesmo pode falar com o Pai, tipo assim, muito doido, cara, você poder falar com o próprio Deus, assim, sabe? Direto com ele. Isso é uma coisa, assim, que é tão grande que não cabe nem na minha mente, assim, que eu fico
Cara, que coisa incrível. Tipo, eu falo com o próprio Deus, com licença, para tudo. Isso me deixa extasiada, gente. É bom, né? Bom saber essas coisas. Eu também fico assim, meio, caraca, mano. Top, hein? E a gente vai vendo a grandeza, né? Tipo. Eu tô esquecendo a passagem. Mas enfim, em vários momentos a gente vê exaltação a Deus e tudo. E saber que esse cara é tão grande, esse cara é criador de todas as coisas, esse cara sabe, ele cuida da gente pessoalmente, está acessível a gente. São verdades que talvez a gente perca no costume cristão, né? Mas é sempre bom trazer a memória, porque é realmente algo bizarro, mano, pensar, parar para pensar. Passar ao Matheus, a Thaisa. Eu queria... Ai, gente, é muito bom falar com vocês, eu saio sempre felizão. Mas o versículo 12 diz assim: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. E esse versículo me comunica duas coisas. Primeiro, a questão de maturidade, né? Até no restante desse capítulo tem outras deixas, até no versículo 25, Jesus fala: eu tenho que usar figuras para falar com vocês. E tem um outro versículo que fala que Deus teve que tratar meio que com leitinho e tal, porque a galera não estava meio que preparada. E isso, às vezes, eu leio esse versículo e me assusta, que eu fico pensando, caraca, velho, qual será a minha maturidade? Será que eu tô recebendo só isso aqui de Deus porque a minha maturidade só permite isso? Porque a nossa maturidade delimita o quanto de Deus a gente, pelo menos a forma que a gente vai conseguir vislumbrar isso tudo. Porque às vezes a gente quer ver uma parada muito cabulosíssima, mas a nossa maturidade não consegue nem discernir isso, não consegue compreender. Então, é uma coisa que eu peço diariamente, é que Deus me dê essa maturidade, para que eu não fique... Que às vezes eu tô achando que eu tô mó... Caraca, isso aí foi cabuloso. Mas Deus é fonte infinita. Então, eu lembro... Cara, teve uma vez que ele falou, e isso me marcou, eu acho que eu vou lembrar isso pra sempre. Ele falou, não que você não deva ficar feliz por aquilo que você já vivenciou com Deus, mas não se dê por satisfeito com isso. Queira mais, porque Deus pode te dar mais. E ele verdadeiramente pode dar muito, muito mais, porque ele é a verdadeira fonte infinita. Só que a nossa maturidade delimita a forma que a gente vai receber isso, porque Deus, ele é tão amoroso conosco que ele nunca forçaria uma coisa goela abaixo, ele dá mediante aquilo que a gente pode receber. E a outra coisa que eu tiro desse versículo, que ele fala, tipo, vocês não podem suportar ainda, vocês não podem suportar agora. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa muito aceleradinha, que adora achar que o tempo tá errado, que não tá dando certo. Mas eu tiro desse versículo que a bênção antecipada se torna maldição. Então, galera, dá uma segurada. Tipo, eu falo isso, então, galera, mas tipo, então, Thaisa, dá uma segurada, porque às vezes você tá pedindo uma coisa incessantemente, mas Deus tá virando do céu e falando, minha filha, segura, porque se você já tivesse recebido, a sua bênção podia se tornar maldição. E eu tenho algumas áreas da minha vida que eu peço coisas e eu tenho certeza absoluta que se eu já tivesse recebido, isso que era para ser uma grande maravilha ia ter virado um grande inferno e eu poderia até ter me desvirtuado da palavra, me desvirtuado do evangelho. Então, por mais doloroso e difícil que seja isso, que a gente aceite que a bênção antecipada pode virar maldição e há de virar maldição, e que a gente, o pastor Egídio fala muito, né, que a gente consiga discernir o tempo para que a gente verdadeiramente entregue nas mãos de Deus e consiga aceitar, porque eu acho que é um processo meio doloroso e difícil, porque o nosso tempo é finito, né, e Deus não, um dia para ele, mas que a gente consiga aceitar que verdadeiramente o tempo de Deus é perfeito e que nessa a gente aceite que, estando no controle dele, quando chegar, verdadeiramente vai ser uma bênção e ainda vai ser melhor do que aquilo que a gente pediu ou sequer imaginou. E that's it. Rapaz do céu. Como essa segunda parte é verdade? Thaisa. Olha só, na minha vida, assim, eu,
poderia exemplificar momentos vários, que isso que você falou também se aplica para mim, de, pô, se Deus tivesse feito, eu tava lascado. E sobre maturidade, cara, eu senti até de orar por isso. Acho que a gente pode fazer isso no final. Estrutura para receber mais maturidade, como a Thaisa falou. Talvez a gente esteja nos limitando a um patamar, e Deus não tem limite, né? Como a Tatá disse. Então, pô, se a gente... Eu senti o desejo de orar por isso, pela minha vida. Então, se ninguém quiser orar, a Thaisa vai orar só por mim. Mas é legal que possa orar por todo mundo, porque acredito que todos também tenham esse desejo. Chat. Leca, Letícia, por favor. Eu tô ainda me recuperando aqui da pedrada que eu levei, né, na cabeça. Mas tudo bem. Eu queria falar sobre o versículo 22, que fala: assim acontece também com vocês. Agora estão tristes, mas eu os verei novamente. E aí vocês ficarão cheios de alegria. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. E aqui Jesus estava falando, né, que os discípulos iam deixar de vê-lo porque ele ia morrer. Só. E aí, cara, imagina, tá lá com o cara todo dia, né? A gente até comentou disso no estudo passado. Você tá lá com o cara todo dia e aí ele tá falando: vou morrer, velho. Vou morrer, entendeu? E aí, a morte, pra nós, é uma coisa... Tipo assim, velho, morreu, nunca mais vou te ver, vou te encontrar no céu, vou te encontrar na glória e tal. E aí, Deus tá falando assim: você tá triste agora, mas depois você vai me ver de novo, você vai ficar feliz. E essa alegria é uma coisa que ninguém pode tirar. E aí, na hora que eu li, eu fiquei pensando, né? Eles vão ficar felizes de uma alegria que ninguém vai poder tirar deles, porque eles vão ver Jesus ressuscitando. E nós sabemos que Jesus está ressuscitado, que está no céu junto com o Pai. Então, eu fiquei pensando assim, cara, por que às vezes a gente fica tão triste? Tipo, não tá errado ficar triste, velho. Ficar triste acontece, sabe? Só que a gente precisa de ter uma alegria maior, uma alegria verdadeira do nosso espírito, uma alegria que a gente sabe que nada vai poder tirar e abalar, porque Jesus ressuscitou, sabe? Ele venceu a morte, ele venceu o mundo. E a galera que convivia com ele, via ele todo dia, conversava, tem essa alegria, e a gente pode ter essa alegria, a gente deve ter essa alegria, porque não deixou de ser verdade. A alegria que Jesus passa, a alegria e a paz, não deixou de ser verdade porque o tempo passou. Porque ele ainda morreu, ele ainda ressuscitou e ele continua lá, entendeu? Então, são muitas coisas, tipo, isso que a Tatá falou é uma coisa que chateia, né? Às vezes a gente fica pensando: ai, mas eu já podia ter recebido. Aí fica triste, porque é um negócio que você pede todo dia e aí não recebe. E aí fica chateado e fica falando: ai, Deus, eu não recebo. Não sei o quê. Mas olha o maior presente de todos que você já recebeu. E por que essa alegria não prevalece na sua vida? Mesmo que as outras coisas que você quer receber ainda não tenham chegado. Não tenham chegado, enfim, é isso. Agora você continua conduzindo o estudo aí, faz o que você quiser. Pois é, eu tô falando que essas meninas têm que pregar. Agora... É bom, cara, bom você falar sobre isso. Porque eu não sei se foi aqui no estudo que eu disse ou em algum outro momento, a alegria é um fruto do Espírito, né? E eu sinto muito falta disso. Eu ia falar para a Letícia orar por mim também por isso, mas aí eu vou abusar aqui da boa vontade das irmãs. Eu oro aqui no secreto por você, cunhado, relaxa. Por todos vocês. Orem por mim, gente. Queria também ressaltar aqui o esforço que ela está fazendo de estar aqui com a gente. Toda hora ela entra e sai. Muito bom o seu esforço, Ana. Deus te recompense. Queria dizer que vocês falaram os versículos que eu tinha para falar do capítulo 16. Também queria saber se alguém tinha mais alguma coisa. Não, eu vou falar aqui, porque apesar de já terem falado... Não vou falar, não.
É um versículo que eu gosto, cara, mas tipo assim, já foi dito. Mas se ninguém tiver nada mais para falar, nós estamos já na nossa hora de encerrar. E é bom a gente estar aqui, eu gosto de verdade. Alguém mais? Doriuma, 2, 3, Brenda, Letícia, Laura. Esteja encerrado, então. Não, antes de encerrar, eu queria mesmo que a Thaís pudesse orar pela aquela causa lá, que é inclusive um versículo que eu marquei aqui, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Nunca dá para mostrar para vocês, eu fico tentando mostrar. Mas enfim, um dia eu aprendo. Mas a respeito lá do versículo 12, cara, eu marquei, nem tinha pensado sobre o que a Thaisa falou, mas o que ela falou me pegou demais, porque por tudo que ela já falou, né? Não preciso explicar de novo, e de verdade eu queria que ela pudesse orar e estender essa oração a todos, não só por mim. Amém. Ora, já encerrando também? Pode ser. Tudo bem. Então, oremos. Senhor, quero primeiramente te agradecer, ó Deus, por mais esse estudo. Agradecer, ó Deus, pois o Senhor tem sido tão bondoso conosco e tem nos permitido esses momentos tão bons, nos quais, ó Deus, nós compartilhamos da Tua presença, compartilhamos da Tua palavra e que tem nos edificado mutuamente, ó Deus. Por isso, a Ti somos gratos e eu ainda rogo, ó Deus, que nos próximos mais pessoas venham, ó Deus, que mais pessoas vão estar compartilhando conosco, que o Senhor cada vez mais e mais nos dê espírito, ó Deus, de sabedoria e conhecimento e venha estar revelando a Tua palavra, ó Deus. O Senhor, ó Deus, que como vimos hoje, é o Espírito Santo da verdade. A Tua palavra é a verdade, ó Deus. Jesus é a verdade, que cada vez mais e mais, a cada segundo, o Senhor vem estar se revelando a nós, em nome de Jesus. Ainda em Tua presença, ó Deus, eu quero te pedir por maturidade, ó Deus. Rogando, ó Deus, que os jovens aqui presentes, bem como os jovens da ICEA, os jovens brasileiros, Senhor, venham ser cheios da maturidade que vem do Senhor, ó Pai. Não que não estejamos satisfeitos com tudo aquilo que já experimentamos do Senhor, mas por saber, ó Deus, que o Senhor é fonte inesgotável, queremos mais. E, portanto, te pedimos maturidade, ó Deus, para que possamos gozar do mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, cada vez mais e mais venha nos levar ao nível mais profundo de intimidade contigo. E que nós venhamos sair, ó Deus, do mediano, ó Deus, nós venhamos sair do medíocre e venhamos mergulhar em águas profundas com o Senhor, ó Deus, vendo, ó Deus, e vivendo aquilo que só o Senhor pode nos dar. Que venhamos entrar, ó Deus, em dias de verdadeiro avivamento, em dias de verdadeira revelação constante de quem Tu és, ó Deus, pois nós te amamos e por te amar, ó Deus, queremos cada vez mais e mais de Ti. Por isso eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha estar alcançando cada jovem, ó Deus, brasileiro, ó Deus, com essa maturidade que permite, ó Deus, que venhamos ter mais e mais de Ti. Esteja abençoando cada um ainda essa noite, abençoando as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém demais.